Olá, eu sou Dulce Dal. A nossa aula de hoje é sobre a pensenologia. Essa sessão, ela tem como definição, algo feito pelo próprio professor Valdo. Como vocês sabem, a pensenologia é uma especialidade da Conscienciologia muito importante, muito embasadora, né? Ela está logo lá na raiz daquele quadro sinótico das especialidades. Então, vendo aqui a definição proposta, a pensenologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo dos pensênios, pensamentos, sentimentos e energia, da pensenidade e dos pensenedores da consciência, a parafisiologia e parapatologia respectivas, tá certo? Então, dentro da enciclopédia, essa sessão ela se encontra logo no início, apresentando, se antecipando a fatologia e a parafatologia. Então, lembrando que ela reflete obrigatoriamente a autopensenidade do elenco da fatuística e da parafatuística do seu verbete. Ela também reflete a pensenidade dominante nesses fatos e parafatos que você pensou, que você está analisando no seu verbete de uma maneira em geral. Então veja que a pensenologia ela dialoga de uma maneira muito próxima com a fatologia e a parafatologia, tá certo? No verbete está colocado então que dessa sessão consta o pensênio ou pensênios pertinentes ao tema, as manifestações autopensênicas, as faculdades mentais, a autopensenologia, a heteropensenologia e é um item fixo do verbete. E eu chamo a atenção para essa questão da autopensenidade e da heteropensenidade, tá certo? Isso é importante você ver o que é mais sério, o que é mais especial você chamar a atenção no seu verbete. A gente vai ver aqui alguns exemplos que, dependendo do tema, da abordagem do verbete, você precisa chamar a atenção para a autopensenidade, mais do que para a heteropensenidade, tá certo? Então, em termos de fórmula da pensenologia, a fórmula mais comum é a utilização da expressão o holopensene pessoal, seguido de especificação pertinente ao tema. E essa especificação tanto pode ser uma palavra, uma expressão ou até uma especialidade da Conscienciologia. Aí vai depender desse holopensene que você está considerando. Então você pode fazer uma busca na enciclopédia até para ter uma ideia desse tipo de complementação que consta aí do holopensene pessoal. E você pode observar também que na maioria dos verbetes mais atuais, de um tempo para cá, de uma versão para cá da enciclopédia, em todos os verbetes, nessa seção, há esse início, com essa fórmula, o holopensene pessoal de alguma coisa. Então, depois a gente tem uma outra condição nessa fórmula, vamos dizer assim, que são os pensênios no plural, seguidos das respectivas qualidades ou metas. Então, por exemplo, aqui como hipótese, nós pensamos no verbete hipotético verbetógrafo. Então, na seção pensenologia, nós poderíamos propor o holopensene pessoal da verbetografia, é claro, os grafopensenes, ou seja, os pensenes no plural, a grafopensenidade, a condição dos grafopensenes, que é a grafopensenidade, a condição à qualidade, os enciclopensenes, relativos então à enciclopédia, ao enciclopedismo, a enciclopensenidade e o holopensene da maxi proexis grupal, é claro, inserida aí nesse contexto da escrita do verbete, fazendo parte dessa mega GESCOM que é a enciclopédia da Conscienciologia, tá certo? Então vejam que a pensenologia, ela realmente traduz esse holopensene macro, essa pensenidade geral daquele
tema, daquele título proposto como verbete. Bom, aqui como exemplos, temos um verbete homeostático, aproveitamento do tempo, especialidade autoproexologia. Então vejam o que foi colocado. O holopensene pessoal cronológico, vejam a fórmula que eu falei. Os ortopensenes, a ortopensenidade, os prioropensenes, a prioropensenidade, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, os cosmopensenes, a cosmopensenidade e fechando com a retilinearidade pensênica. Então, uma coisa importante de vocês considerarem é a não invenção de novos pensênios sem antes um exaustivo rastreamento na enciclopédia e nos tratados da Conscienciologia. Observa-se na prática que o neoverbetógrafo, muitas vezes, ele chuta um neopensene, pega um prefixo corriqueiro que tem a ver com o seu tema e a gente vai ver que existe já um verbete, um pensene proposto pelo professor Valdo, muito próximo ou muito parecido. Então, não façam isso de maneira aleatória. Se vocês quiserem propor, obviamente, é possível, a gente precisa que se acrescente, que a própria Conscienciologia seja aprofundada e ampliada, mas é muito importante que você proponha, mas submeta ao próprio Conselho de Neologismo, né, da Conscienciologia, ao CNEL, para que a gente tenha segurança do que está propondo inserir na enciclopédia. Porque você lembre que cada termo novo que você utilizar, cada proposta de neologismo ou de ideia nova na enciclopédia vai servir de exemplo para outros verbetes. Então veja a sua responsabilidade ao propor novas expressões e novos conceitos, tá certo? A gente tem que ter muita maturidade e muita segurança nessas proposições. Então aqui um outro verbete homeostático, o verbete função social. Por exemplo, então, tá vendo? A holopensene pessoal da sociabilidade, claro, está se falando em fusão, né? Fusão social. E aqui tem toda uma coerência de uma terminologia usada em toda a sessão. Por exemplo, a convergência dos materpensenes das pessoas, os grafopensenes, a grafopensenidade conjunta, os ortopensenes, a ortopensenidade, os convíviopensenes, a convíviopensenidade, os xenopensenes, a xenopensenidade, os grupopensenes, a grupopensenidade, os sociopensenes, os harmonopensenes e finalizando, fechando a equalização pensênica nos conteúdos evolutivos avançados. Então vejam que tem sempre uma lógica nessa distribuição de todas as sessões, mas dessa fundamentalmente. Então tem essa fórmula, né, de começo com o holopensene pessoal, depois a distribuição dos pensenes e da pensenidade e um fechamento. Vamos dizer assim, que essa é a fórmula padrão, mais indicada, mais usual, e a gente tem que pensar que no início da escrita dos verbetes, antes de mais nada, a gente precisa dominar a técnica mais convencional, vamos dizer assim, o que é mais correto e mais usual na enciclopédia, e deixar as invenções e as propostas mais mirabolantes para o verbetógrafo mais veterano, tá certo? Então, aqui eu posso colocar que é um exemplo de uma coerência terminológica. Você pode observar que tem toda uma coerência aqui interna entre esses complementos dos pensenes propostos nesse verbete. Um outro exemplo aqui de verbete homeostático é o verbete higiene consciencial. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês dos contrapontos nosográficos, mesmo sendo um verbete homeostático. Então, começou novamente com o holopensene pessoal da higiene consciencial. Vejam que aqui foi utilizado o próprio título do verbete, tá certo? Pela amplitude da temática, né? Pela
pela apreensão, como que isso interfere no holopensene, tá certo? A higiene consciencial, obviamente, já reflete e também direciona, né, o holopensene pessoal. Bom, então, em termos de contraponto nosográfico, foi inserido aqui, além de todas as inserções aqui homeostáticas, né? Aqui uma variável também interessante são as assinaturas pensênicas pessoais. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o holopensene patológico, a forma holopensênica suja, a eliminação das intrusões exopensênicas, aí no caso homeostático, né? E uma outra condição aqui, um outro contraponto nosográfico, são as intoxicações pensênicas. E finalizando, a autoneopensenidade, ou seja, condizente com a higiene consciencial, tá certo? Então, essa sessão, ela permite realmente você enriquecer, você aprofundar o que está ali dentro, a questão intraconsciencial do tema que você está propondo. Mais uma vez, é importante você pesquisar os verbetes afins com o tema do que você está escrevendo. Então, aquela técnica de remissiologia, de buscar os verbetes mais próximos e pensar a pensenologia empregada para você poder utilizar alguma terminologia e, eventualmente, fazer o complemento, a contextualização para o tema em escrita. Aqui a gente tem um verbete neutro, verbete autonomia, o holopensene pessoal iniciando da liberdade. Vejam, o uso da palavra liberdade em cima do lance combinando com a autonomia, tá certo? Os ortopensenes, a ortopensenidade, os evoluçopensenes, a evoluçopensenidade, os didactopensenes, a didactopensenidade, os parapensenes, a parapensenidade e fechando, num crescendo, a autopensenização livre. Então vejam a coesão, a harmonia, né, dos termos empregados nesse verbete. Um outro aqui, eu quero chamar atenção no caso, nesse exemplo, para a questão da autopensenidade. Lembrem que no início da aula eu comentei da importância de vocês verificarem a pertinência do emprego do prefixo auto, ou seja, da abordagem da autopensenidade ou da heteropensenidade na escrita do verbete. No caso, o verbete uróboro introspectivo, obviamente, está tratando da autoprospexologia, absolutamente intraconsciencial, tá certo? E então foi utilizado o verbete pessoal da introspecção, a autopesquisa da autopensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade, o PEN dos autopensenes, os neopensenes, a neopensenidade e a retilinearidade autopensênica. Então vejam a repetição, a insistência em chamar atenção para a autopensenidade. Então é importante você fazer isso com o verbete que você está escrevendo. O que cabe mais, a auto ou a heteropensenidade? Aqui a gente tem um outro exemplo, o exemplo nosográfico, o verbete prova do orgulho. Então, também começando o holopensene pessoal da psicossomaticidade, tá vendo? Aqui já é uma condição. Os patopensenes, a patopensenidade, a carência dos ortopensenes. Vejam então, um verbete nosográfico foi utilizado aqui a condição da falta ou da carência, né, do ortopensene. No caso aqui, a carência dos ortopensenes, a ausência da ortopensenidade. É uma outra variável aí de confort da pensenologia que pode resolver de uma maneira elegante aí essa questão da negativa no verbete nosográfico, para você chamar a atenção de que a pessoa, no caso, falta alguma coisa homeostática, tá certo? Não ficar só na terminologia nosográfica direto. Bom, temos um outro exemplo aqui de um verbete nosográfico e aqui eu quero chamar a atenção para os contrapontos, tá certo? Esse verbete é da politicologia, hibernação política,
Então, o holopensene pessoal da politicologia, aqui é mais um caso em que foi utilizado a própria especialidade. No caso não é do título, mas é a especialidade do verbete, então isso é pertinente, em muitos casos cabe perfeitamente você fazer isso. Os ossopensenes, a ossopensenidade, enfim, todos os pensenes nosográficos, tá certo? A pensenização maniqueísta, restringindo a participação no debate político cotidiano. E aqui então vem a luz no fim do túnel, tá certo? Os reciclopensenes, a reciclopensenidade, os neopensenes, a neopensenidade, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade. Ou seja, tem a ver com essa questão da hibernação, né? A hibernação significa alguma coisa ali por um tempo temporário e que então aqui a gente já está vislumbrando a condição homeostática que possa vir a acontecer. Então, essa condição de contraponto é possível e, em alguns casos, desejável, né? Importante que você faça no seu verbete. Bom, em termos de listagens, né? Importantes, assim, a gente orienta que você consulte os tratados Homo sapiens pacíficos, página 653, Homo sapiens reurbanizados, página 467. Tem várias listagens de pensenes em geral. É importante, como eu falei no início, você pesquisar, aprofundar o significado dos pensenes já existentes para não reinventar a roda pensênica aí no caso, tá certo? Sem cometer aí gafes dentro da conscienciologia, se já existe o pensene proposto e estudado. Porque essa questão de reinventar a roda, é claro que é uma tentação da gente na escrita do verbete, até porque a questão da própria captação de ideias, enfim, dos insights, do amparo de função. Só que uma coisa que é importante a gente pensar, puxa, já tem 2.000 verbetes escritos. Será que eu sou tão genial assim de estar inventando alguma coisa nova assim de repente? Depois de um autor veterano que escreveu vários tratados e há décadas se dedica à conscienciologia, por que será que ele não pensou nisso antes? Fazer então essa avaliação, fazer essa autocrítica antes de estar propondo alguma coisa diferente, tá certo? Em termos de verbetes chaves, também complementando a questão dos tratados, das listagens, nós indicamos o verbete pensene empático, da autopensenologia, homeostático. Nele encontra-se listagem de pensenes empáticos. E o verbete carregamento na pensenidade, da pensenologia também, neutro, encontra-se listagem com 12 pensenes, tá certo? Pessoal, então, eu agradeço a vocês a participação na aula, atenção, e espero que vocês tenham êxito e consigam ter aproveitado aí as dicas, as informações sobre a seção pensenologia. Até a próxima. Obrigada.